Fim de uma era. É isso que chegamos após a declaração do Gabigol, logo após ter encerrado o jogo e o Flamengo conquistado o quinto título da Copa do Brasil. Sim, ele deu a declaração dizendo que não fica mais no Flamengo e já foi noticiado, inclusive, que ele está já contratado pelo Cruzeiro para o próximo ano. A questão, que é uma notícia de impacto, e o Gabigol representa nos últimos 5 anos todos os títulos conquistados no Flamengo, todos tiveram a participação deles, todos sem exceção, tiveram a participação no Gabigol. Jogador que fez 17 gols em 18 finais, ou melhor, 16 gols em 17 finais, um jogador muito importante na história do clube. Mas o que o Gabigol representa e o que representa o fim dessa era? É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal, deixe aqui seu like, que é muito importante para que o YouTube entenda esse conteúdo como relevante, distribua um número maior de pessoas. Claro, comente aqui se você concorda, não concorda com o que foi abordado no vídeo, se você gostou ou não do conteúdo. O importante é interagir, portanto, comente e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Vamos lá, Gabigol fora do Flamengo. Já deu entrevista dizendo que não fica mais no Flamengo. O que representa isso? Bom, primeiro que é o fim de uma era gloriosa. Tudo que o Flamengo conquistou de 2019 para cá, querendo ou não, tem a cara do Gabigol. 2019, aqueles 2 gols contra o River Plate, certamente está fixado na memória de cada flamenguista. E os títulos seguintes também, o Brasileiro de 2020, quando ele teve uma performance ali muito parecida com o Bebeto em 87 na Copa União, decisivo nos últimos 7 jogos, e também na Libertadores de 2022, quando fez o gol da final, mesmo quando perdeu em 2021 na Libertadores também, fez o único gol do Flamengo naquela final contra o Palmeiras, são 4 gols em 3 finais de Libertadores. Os números estão aí para dizer que o Gabigol realmente é um personagem muito importante para o Flamengo, né, nos últimos anos. É um personagem histórico, né? Eu não coloco ele como o segundo maior ídolo, porque eu ainda vi jogar Zico, Leandro e Júnior, e para mim não tem comparação em termos de ídolos mesmo, e de futebol, então, poxa, Zico tá ali numa outra prateleira, Júnior foi um cracaço, Leandro, então, nem se fala. Então, para mim, não se discute esses 3. Mas o Gabigol é fato que ele é um ídolo histórico no Flamengo, né? Alguns dizem que ele deu a Libertadores depois de 38 anos. Não foi só ele. Mas, claro, como eu disse, ele é a cara daquele time, dessa geração. Mas também é preciso dizer que o Gabigol, ele não vinha rendendo como deveria já nos últimos 2 anos, e muito em virtude da sua performance, dos seus comportamentos, sua responsabilidade. A gente, na entrevista que ele teve aqui, jogou muito pro Tite. É verdade, o Tite foi um desastre nesse ano. Não dá para preterir o Gabigol em detrimento do Carlinhos, é claro. Mas não vamos esquecer que o Gabigol arranjou rixa com a torcida, colocando a camisa do Corinthians, do Palmeiras. Aquela questão do doping, que foi totalmente uma coisa irresponsável por parte dele. Ou seja, ele teve aí as suas participações, sua parcela de culpa em tudo isso que aconteceu, né? Parte da torcida quer, outra parte o rejeita, muito em função da questão da camisa do Corinthians, do Palmeiras, enfim, é um cara que gera polêmica. Indiferente ninguém é. Você pode gostar ou não, mas indiferente ao Gabigol você não consegue ser. O ponto é que eu acho, na minha opinião, que, claro, ele encerra ganhando um título super importante, mas precisava mesmo ter que dar essa notícia agora, tentando de alguma maneira ter o protagonismo, o holofote do noticiário, quando na verdade deveria ser o título do Flamengo, um grande destaque. Na minha opinião, eu acho que poderia esperar 1 ou 2 dias para falar, olha, não vou ficar mais no Flamengo, vou para outro clube, coisa e tal. Não precisaria ser logo após o título do Flamengo. Isso me pareceu um pouco de egoísmo, egocentrismo, algo meio típico do Gabigol. Você gostando ou não dele, você tem que reconhecer que ele é um cara que coloca o coletivo meio que de lado e prioriza sempre o eu. E falando nisso, como é uma nova era que se inicia, já que uma era se acaba, que seja uma nova era no Flamengo onde o coletivo seja o protagonista e não o individual.
né, que a hierarquia funcione, né? Quando o Gabigol saía, tinha essa questão de ele fazer, de ficar de becinho, criar um clima ruim no ambiente, isso contaminava todos. Algumas pessoas falam que o Gabigol tem muita identificação com o Flamengo, porque esse cara marrento, esse cara que faz as coisas erradas fora de campo e mais dentro de campo resolve. Poxa, será que isso é ser a cara do Flamengo mesmo? Porque a cara do Flamengo para mim é o Zico, de novo, eu presenciei ainda o Zico, não na época de ouro dos anos 80, no ano de 80, 81, mas ali 86, 87, eu via a Copa União, o Zico já era grande referência, era a grande referência do futebol brasileiro, não só do Flamengo. O Zico era o ídolo de vários outros torcedores de vários clubes. E o Zico foi sempre um cara muito admirado pela sua postura fora de campo, o exemplo de profissionalismo, o exemplo de ética, o exemplo de respeito, o exemplo de como agir fora de campo. Ele sempre foi essa referência. Então, quando a gente fala que o cara que não aceita ficar no banco, que não aceita isso, aquilo, outro, faz becinho, não pensa no coletivo, que isso tem cara do Flamengo, eu não concordo, porque a cara do Flamengo para mim é o Zico. Essa é a minha referência. Embora, de novo, eu não possa negar que o Gabigol, ele proporcionou, ele e os outros jogadores, nos dias mais felizes da minha vida, que foram aqueles 12 gols contra o River Plate, aquela final inesquecível contra o River Plate em Lima. Mas, como eu disse, o Gabigol, você não é indiferente a ele. Ele é um ponto que você gosta ou não gosta, mas nunca é indiferente. Então, dessa maneira, você tem coisas que você, pelo menos no meu caso, que eu admiro bastante, é inesquecível para mim, e tem outras coisas que eu faço ponderações. E essa questão do comportamento, do profissionalismo, eu acho que o Flamengo precisa evoluir para uma nova etapa, uma era de profissionalismo, onde os jogadores não se sintam maiores que o clube, a instituição e a sua torcida, que eles entendam o ambiente que ele está inserido, assim como sempre foi o exemplo do Zico, né? E que o maior ídolo do Flamengo seja o Flamengo. Nem o Zico se colocou acima do Flamengo. Pelo contrário, o Zico encerrou sua carreira e o Flamengo continuou existindo. Então, o que eu posso desejar ao Gabigol é agradecer por todos os momentos de felicidade que me proporcionou como torcedor e a tantos rubro-negros. Mas o que eu posso pedir ao Flamengo é que comece uma nova era, que continue conquistando os títulos, mas com jogadores mais profissionais, mais comprometidos com o coletivo, mais inseridos nisso, colocando sempre o Flamengo em primeiro lugar. De novo, não me caiu muito bem o Gabigol ter dado essa entrevista logo após a final, o apito final do jogo, onde o destaque deveria ser a conquista desse grupo, de um título tão importante, de uma maneira tão expressiva na casa do adversário. Eu acho que essa notícia poderia ter sido dada na segunda, terça, quarta-feira, que não faria diferença, mas, de novo, colocou o egocentrismo, eu acima do nós, do coletivo, querendo ganhar os holofotes. Isso não me cai muito bem, mas isso tem sido meio que a prerrogativa do Gabigol desde quando chegou no Flamengo. E eu acho que está na hora de a gente avançar nesse sentido. Então, eu desejo ao Gabigol toda a sorte do mundo, que não seja contra o Flamengo, obviamente, já que ele vai jogar no Cruzeiro, pode ser contra o Galo, já que é um dos seus preferidos rivais, suas preferidas vítimas, né? Ele sempre marca contra o Atlético Mineiro. Que seja feliz, de novo, que não seja feliz contra o Flamengo, mas com outros clubes pode ser. Toda a sorte do mundo, todo o agradecimento a uma era dourada que ele participou no Flamengo, é um ídolo histórico, independente do que aconteça. A história vai contar isso, ele como um dos maiores ídolos desse que, para mim, é o maior clube do mundo, e o nome do Gabigol vai estar lá escrito nos livros de história do Flamengo. Mas seja feliz e que o Flamengo comece uma nova era, conquistando mais títulos e principalmente uma nova era de conquista, mas também com uma nova era de profissionalismo, de uma outra mentalidade, que o Flamengo sempre seja o protagonista acima dos seus ídolos, porque os ídolos vão, mas quem fica mesmo é o torcedor e o amor que tem por esse clube tão importante, tão querido que é o Flamengo. E de novo, se a gente conseguiu superar o Zico,
o encerramento de carreira do Zico, que para mim, indiscutivelmente, foi o maior de todos, e como eu disse, ídolos de vários torcedores de outros clubes. A do Gabigol a gente vai superar também. Que ele seja feliz, que o Flamengo continue a sua jornada de conquistas, tornando-se um clube cada vez maior, mais importante no cenário nacional e no cenário internacional também. É isso que eu desejo. E aí eu quero saber seus comentários a respeito. Eu sei que é um tema impactante, então que divide muito. Tem torcedores que gostam, torcedores que queriam mesmo que ele saísse. Então eu quero saber aqui qual a sua opinião, o que você achou da saída do Gabigol e de ele ter dado essa notícia logo após o título do Flamengo. Comente aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima.